É fato que as proteínas de origem animal são essenciais ao corpo humano e que elas sempre devem ser a base do teu prato nas principais refeições. E também é fato que as proteínas de origem vegetal não chegam nem perto da densidade nutricional das proteínas de origem animal. Isso porque as proteínas de origem vegetal não contêm os nutrientes essenciais a nós seres humanos. E quando tem alguns nutrientes, não são totalmente biodisponíveis. Aliás, uma coisa que eu preciso que tu entenda sobre biodisponibilidade é que tu não se engane, que tu não caia na cilada de achar que o que tu vê na tabela nutricional de um alimento é o que o teu corpo vai absorver. O que está na tabela nutricional do alimento é bem diferente do que de fato o teu corpo vai absorver, do que é útil para tu. Isso a gente chama de biodisponibilidade. Porque se um determinado alimento possui nutrientes, mas o nosso corpo não consegue absorver, eles são inúteis para nós. E isso é o que acontece com todas as proteínas de origem vegetal e tu vai já entender o porquê. Um exemplo de uma proteína vegetal, como a soja. No papel, 100 gramas de soja tem aproximadamente 18 gramas de proteína. Porém, no mínimo, 6% das proteínas da soja são inibidores de tripsinas, inibidores de proteases, que impedem a digestão de proteínas. Possui ácido fítico, que afeta a absorção de minerais como cálcio, ferro, zinco e etc. Esses antinutrientes, esses compostos, atrapalham a absorção das proteínas da soja pelo teu intestino. E por isso que o que está no papel é muito diferente do que é de fato absorvido e utilizado pelo corpo. Outro ponto é que micronutrientes são essenciais à vida humana e simplesmente não são encontrados no mundo vegetal. Quanto que as proteínas de origem animal são indiscutivelmente muito mais completas, com um perfil aminoácido completo, altamente biodisponíveis, sem inibidores ou antinutrientes, além de ser um ótimo regulador natural de apetite. E claro, naturalmente mais saborosas e muito mais atrativas a seres humanos do que qualquer proteína vegetal. Já passou da hora de voltarmos a ouvir o que o nosso corpo vem gritando há décadas. Chega de dar ouvidos e seguir os mitos descaradamente da mídia, dos governos, das indústrias, que só nos afastam da nossa natureza e da nossa saúde, e que estão claramente refletidos nos crescentes números de obesidade e doenças metabólicas, e também em doenças crônicas que só vêm aumentando ano a ano. Nunca antes na história da humanidade estivemos tão fora de forma, tão obesos e tão cronicamente doentes. E tão desconectados da nossa própria biologia. Então é hora de virar esse jogo. Quando o assunto é nutrição para o ser humano, não tem discussão, é um fato. As melhores proteínas para os seres humanos são as proteínas de origem animal. Isso não é nem discutível, nem questionável. Se tu fizer das opções de proteínas que vamos ver a base do teu prato, da tua alimentação, tu já estará acima da média, um passo bem mais à frente, rumo à saúde e o corpo dos sonhos. Então vamos ver quais são, de longe, as melhores opções de proteínas e vou te falar também em termos de quantidade, quanto de proteína comer por dia. Olá, tudo bom contigo? Meu nome é Carlos Sérgio, sou nutricionista e cientista na área da alimentação. E a primeira opção de proteína são as carnes de animais ruminantes no geral, como gado, carneiro, cabra, búfalo. As carnes desses ruminantes são excelentes opções de proteína de alta biodisponibilidade e de alta densidade nutricional. Riquíssimas em gorduras boas, gorduras saturadas, que são as melhores e mais saudáveis a nós seres humanos. Não contendo basicamente nada de gorduras poliinsaturadas e ácido linoleico, que é extremamente prejudicial a nós seres humanos. Se tu tem a opção de carne de gado de pastagem orgânico, seria melhor. Mas se tu não tem essa opção, não se preocupa que ainda assim, mesmo não sendo orgânico, continua sendo uma excelente opção de proteína. Próxima opção, continuando basicamente nessa mesma linha, órgãos desses animais, como por exemplo, fígado de boi, coração de boi. Não são exatamente deliciosos, mas são extremamente nutritivos, de alto valor biológico e possuem uma alta concentração de vitaminas e minerais, sendo basicamente um multivitamínico natural para turbinar a tua saúde. Próxima opção de proteínas, aves como frango, pato, peru, são realmente magníficas opções de proteínas com alta biodisponibilidade. Mas com essas aves, tu precisa ser um pouco mais cauteloso se elas não forem criadas de forma orgânica, de forma caipira. Porque se forem alimentados com milho, com soja, a carne delas terá um perfil lipídico um pouco mais insaturado. Se esse for o teu caso, eu recomendo que tu consuma cortes mais magros para evitar o consumo excessivo de gorduras poliinsaturadas
saturadas e ácido linoleico. Próxima opção de proteínas, ovos dessas aves, ovo de galinha, de codorna, de pato, de peru, de avestruz. Ovos são excelentes opções de proteínas de alto valor biológico, contendo também quase todas as vitaminas e minerais. E como sempre, se for de galinha caipira, melhor ainda. Mas se não for, não tem problema nenhum, continua sendo uma excelente opção de proteína para tu usar no teu dia a dia. Em relação a ovos, se forem de animais caipiras ou não, não tem muita diferença. Próxima opção de proteínas, carne suína. Carne suína é uma boa fonte de proteína, é uma carne nutritiva, muito saborosa e muito versátil, podendo ser consumida de várias formas, como costelinha, pernil, bacon, presunto, e assim como no caso das aves, tu precisa ter um pouco de cautela se não forem animais de procedência, caipira. Aí eu recomendo tu consumir cortes mais magros, como o lombo, por exemplo, para evitar o consumo demasiado de gorduras poliinsaturadas e de ácido linoleico. E deixando bem claro que a gordura de porco, ela não é ruim, se for de um animal de procedência caipira. Aí tu pode consumir cortes mais gordos, sem nenhum problema, pode usar banha de porco para cozinhar e etc. E a próxima opção de proteínas é tu metralhar o botão de gostei se esse conteúdo está sendo útil para tu. Se inscreva no canal caso não for inscrito e não esquece de ativar o sininho para ser notificado sempre que sair vídeo novo. E se tu curte mídias sociais, me segue lá também, Carlos Sérgio Oficial. Eu estou em todas as redes sociais, Instagram e etc. Próxima opção, carnes de caça no geral, como veado, javali, jacaré, carne de caça de todos os tipos. São proteínas de alta qualidade. Carne de caça se destaca por ser uma carne mais magra, além de geralmente conter mais proteínas e nutrientes do que a carne de animais domesticados. Próxima categoria, peixes no geral. Peixes nitidamente são incríveis opções de proteínas. O ponto problemático aqui é somente em relação ao acúmulo de metais pesados nesses peixes grandes, como o tambaqui, por exemplo, que é bastante consumido. Esses peixes grandes, como o tambaqui, peixe-espada, tubarão, atum e etc., geralmente acumulam mais metais pesados do que os peixes menores. Isso acontece por um processo chamado bioacumulação e biomagnificação. Esses metais pesados estão presentes em pequenas quantidades na água e em organismos aquáticos menores. Os peixes pequenos também consomem esses organismos, porém eles acumulam pequenas quantidades de metais pesados. Os peixes maiores se alimentam de muitos peixes pequenos e ao longo do tempo acumulam concentrações maiores de metais pesados em seus tecidos. E outro ponto aqui é também o acúmulo de gorduras poliinsaturadas nos peixes gordos, como o salmão, por exemplo. Então, toma um pouco de cuidado em relação a isso, tá bom? Embora sejam saudáveis, o consumo deve ser maneirado em alguns casos. Próxima opção, frutos do mar no geral, como camarões, lagostas, moluscos, polvos, enfim, tem uma infinidade de frutos do mar e são excelente fonte de proteína, altamente nutritivos e densos em micronutrientes e minerais para nós seres humanos. Próxima opção aqui, laticínios de qualidade, como queijo de qualidade, leite, iogurte, nata, requeijão de qualidade. São excelente fonte de proteínas, super nutritivos, se tu tolera bem, se tu digere bem. Última opção de proteínas que muita gente me pergunta, que é o whey protein. Eu particularmente não sou fã, eu não consumo, eu prefiro focar em alimentos de verdade, a não ser que seja em último caso. Mas se tu consome, se tu complementa a tua quantidade de proteínas com whey protein, um whey protein de qualidade pode ser sim bem-vindo. Um whey sem estabilizantes, sem aditivos. Eu estava viajando uma vez e acabei ficando sem fonte de proteínas, entrei em uma loja de suplementos e encontrei um whey de altíssima qualidade, sem conservantes, sem estabilizantes e etc. E somente com um único ingrediente, era 100% leite de cabra. É esse o whey protein que eu sugiro que tu consuma. Um outro suplemento que também pode ser bem-vindo é um colágeno hidrolisado de qualidade. O colágeno é a maior fonte de proteínas do corpo, representando 30% de proteínas no corpo. Mas como eu disse, eu não sou fã dessas coisas, eu prefiro focar em alimentos de verdade, então eu faço meu próprio colágeno em casa. Com ossobuco, com canela de boi, onde eu coloco cerca de 1 kg de canela de boi, adiciono os temperos que eu gosto, coloco água até cobrir os ossos e deixo cozinhando em fogo baixo para ter mais sabor. Depois de pronto, tu pode comer, se tu quiser, a carne de canela, o ossobuco, que já vai estar lotado de colágeno. E o caldo? O famoso caldo de ossos. Tu despeja esse caldo maravilhoso em um recipiente e leva à geladeira. E no dia seguinte, tu vai ver como vai estar. Toda a gordura bovina, que é boa, vai estar na superfície e tu pode facilmente retirá-la e guardá-la para utilizar ela para cozinhar
e etc. E embaixo vai estar o colágeno puro da melhor qualidade. Agora, quanto de proteína comer por dia? No geral, eu recomendo o consumo de no mínimo 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia e no máximo estourando 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Já está excelente, é até mais que suficiente. Eu mesmo consumo somente 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Isso dividido em 3 refeições principais ao longo do dia. Para tu ter uma ideia, 100 gramas de frango ou de um bife cozido ou grelhado tem aproximadamente 30 gramas de proteína. Então, se tu pesa 80 quilos, fazendo a conta, tu precisa de 128 gramas de proteína por dia. O que é muito fácil de ser atingido tu fazendo 3 refeições ao dia. E em cada uma delas, comendo um bife de 150 gramas, por exemplo, já seria até mais do que tu precisa, né? No mais, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado, espero realmente ter te ajudado de alguma forma. E deixa aí nos comentários tua opinião sobre o vídeo e sobre as opções de proteínas que a gente viu, se tu já conhecia todas, se tinha alguma que tu achava que não podia, agora tu sabe que pode, e etc. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!